E aí a gente vai ter também as cintas de poliéster, né? São bastante utilizadas aí também, né? Ela é simples e barata, né? Adequada para tipos de cargas mais frágeis, né? Fácil identificação da carga de trabalho através da sua cor, fácil substituição. Então, eu me arrisco a dizer aqui que são as mais utilizadas no dia a dia aí, né? As cintas. Cada tipo de cor vai estar identificando aí, vai estar me dizendo a capacidade dessa cinta, né? Qual é o peso, né, da carga que ela suporta, e ela tem uma mobilidade maior aí. Eu consigo fazer vários tipos de amarração, de movimentação com essas cintas. Elas são bem mais baratas que os outros acessórios, né? Eu consigo ter uma mobilidade maior da minha carga no momento da elevação, no momento de movimentação, né, com o meu equipamento. Então essas cintas aí, elas podem ser fabricadas de poliamida, poliéster e polipropileno, né? Elas são mais leves, flexíveis, além do baixo custo de aquisição, o que faz com que seja o tipo de cinta mais utilizada aí nas operações, né? O principal ponto de observação se refere à inspeção prévia dos acessórios utilizados e também na proteção da amarração quanto a cantos vivos. Então as cintas aí são os acessórios mais utilizados, né, comumente aí nas operações, né, pelo baixo custo, pela agilidade, né, pela fácil inspeção também, né, porém eu preciso ter alguns cuidados aí a mais, né, porque a cinta, né, quando eu tenho cantos vivos, né, quinas vivas lá na minha carga, ela pode estar danificando de uma forma mais rápida, de uma forma que vai me trazer um pouco mais de insegurança aí, né, do que os demais acessórios. Também a corrente, o cabo de aço, se eu não tomar esse cuidado, se eu tiver um sobrepeso aí, né, em alguma das pernas na amarração, eles podem me trazer problemas também, né? Mas a cinta, por ser de poliéster ali, pelo tipo de material que ela é feita, né, ela, se não utilizada da maneira adequada, ela pode acabar me trazendo um problema maior aí, né? Se eu não tiver essa proteção nas quinas, nos cantos vivos aí, né? Então, é a mais utilizada pelo seu baixo custo, pela a sua fácil movimentação. Eu consigo fazer vários tipos de amarração com essa cinta, né? Porém, eu tenho alguns pontos a mais de atenção aí que eu preciso estar observando, né? Então, mais uma vez, também é um acessório que eu não posso esquecer de fazer essa inspeção visual, né? Todo dia eu faço essa inspeção, né, antes do início das atividades. E aí a gente sempre vai ter uma inspeção mensal aí, mais crítica, né, por parte aí da segurança do trabalho, né, do empregador, né, de uma equipe mais técnica para fazer uma avaliação mais profunda aí, se for o caso fazer alguns testes, né, e aí está determinando se aquela cinta continua ou não em uso. Tá? Então, sempre atentos aí, né? A gente pode confiar, é um acessório seguro, né? Porém, desde que ele seja inspecionado e utilizado da maneira correta, né? Então, vão existir algumas situações aí que, se a gente não observar, se a gente não seguir o procedimento, o passo a passo, isso acaba nos trazendo um problema, né? A gente vai ver no próximo slide aí que ela tem, né, a sua identificação, né? Embora existam algumas cores para fazer a identificação da capacidade da cinta, né, isso nem sempre acontece, né? O que não pode deixar de ocorrer é a identificação através da sua etiqueta, que pode ficar dentro do olhar da cinta ou em seu corpo, protegido ou não por uma capa, né? Então, a gente vê alguns exemplos aí, né, dessa
identificação. Então toda a cinta precisa ter o seu selinho ali, a sua sinalização, né, que vai estar indicando qual é a capacidade de movimentação de carga daquela cinta, daquele acessório, né? Eu preciso ter essa informação. Então a gente vai ter através das cores, né? A gente vai ver já no próximo slide aí, né? Cada tipo de cor vai indicar um peso. Isso vai variar também com o tipo de amarração que eu faço da minha carga, né? Mas eu preciso saber, né? Eu tenho cintas maiores, menores, mais largas, mais finas. Eu preciso ter essa identificação, né, na minha cinta, né? Qual é a capacidade máxima, né, que ela aguenta, que ela suporta, né? Assim como a gente falou lá atrás, né, que eu preciso verificar, que eu preciso saber a capacidade da minha ponte rolante, né? Eu preciso saber o peso da minha carga e eu preciso saber o quanto o meu acessório de içamento, o meu acessório de elevação da carga também suporta, né? É uma junção de fatores aí que vão garantir a segurança da minha operação. Então não adianta nada eu ter uma ponte rolante, né, que suporta o peso da minha carga, se lá no meu acessório de amarração, de içamento, né, ele não suporta o peso da carga. Então vai ter problema no momento da elevação, no momento da movimentação dessa minha carga, vai acabar ocasionando a queda da mesma. Então eu preciso verificar a capacidade da ponte rolante e também a capacidade do meu acessório, da minha cinta, da minha corrente ou cabo de aço, né? Particularmente na cinta, então ela vai ter, ela precisa ter, além da determinação pelas cores, ela precisa ter a sinalização ali, ter a sua etiqueta, ter o seu selinho ali, indicando qual é a carga máxima permitida, né, para a utilização daquele equipamento sem que ele sofra danos, né? Importante salientar que isso vai variar também de acordo com o tipo de amarração que eu faço e do distanciamento dessas minhas pernas, né? Então é o que a gente vai ver no slide seguinte aí, né, que chegou agora para vocês na tela, né? Então cada tipo de cinta possui uma cor e essa cor vai estar identificando aí a capacidade, né, de carga que ela suporta, né? Porém, isso pode estar variando aí de acordo com o tipo de amarração que eu faço. Então, a gente verifica aí, né, que para cada cor, o tipo de amarração a gente vai ter uma perda ou um ganho de capacidade, né? Então, na primeira imagem ali, a gente tem uma amarração feita na vertical. Essa minha cinta está esticada ali na vertical em pé. Eu tenho o 100% de capacidade aí da minha carga, né? Já no shocker, no do lado, né, nesse enforcamento que eu utilizo, eu estou reduzindo a 80% da capacidade, né, de movimentação, né, de elevação dessa minha cinta em relação à carga. Então eu diminuí em 20% a capacidade da minha cinta, né, pelo simples fato aí de eu estar fazendo a amarração em forma de enforcamento. É a mesma cinta, né, porém a forma de amarração eu já perdi 20% da sua capacidade, né? Porém, eu posso estar duplicando aí também essa capacidade, como a gente está vendo aí, no estilo em U ali, no paralelo que a gente utiliza, né? Então, eu tenho uma capacidade aumentada dessa cinta para 200%, ou seja, eu dobrei a capacidade de elevação dessa cinta, porque eu tenho uma amarração feita com dois lados dessa cinta aí formando um U, né? Uma amarração paralela ali, onde eu estou dobrando essa capacidade, né? O peso dessa minha carga aí vai ficar dividido entre esses dois lados, né, da minha cinta, e eu consigo então duplicar, né, dobrar o peso suportado aí por essa cinta, né?
Eu tenho um ganho aí também, né, até 45 graus, né, de 40% a mais, né, de capacidade dessa cinta, né, e até 60 graus aí eu mantenho a mesma capacidade, né, o mesmo 100% da minha cinta. Né. A partir de 60 ou mais, né, de 60 graus para cima, ou seja, quanto mais eu abrir, né, essa amarração, né, quanto mais distante estiverem essas pernas, quanto maior o ângulo, né, menor, né, vai ser a capacidade da minha cinta. Então, quanto mais distante eu fizer essa amarração aí, né, mais distante ficar esse centro de gravidade, menor vai ser a capacidade. Então, eu vou baixando para 80%, para 60%, para 50%, né, de capacidade da carga. Então, eu tenho que ficar atento, né, com as cores, elas vão estar me indicando aí qual é a capacidade da minha carga, né? Se eu não conseguir identificar pela cor, obrigatoriamente ela precisa ter o selinho ali indicando a capacidade daquele acessório, daquela cinta, né? Mas isso pode variar também com o tipo de amarração que a gente vai fazer. Então, em alguns casos, a gente vai manter o 100% da capacidade, né? E dependendo da amarração, eu consigo dobrar essa capacidade, ou eu posso ter uma diminuição também, né? Variando de acordo com o tipo de carga e o tipo de amarração que eu faço. Então, fiquem sempre atentos, né? Se eu tenho uma capacidade lá de 1000 quilos, né? Porém, eu fiz a amarração lá como enforcamento, ou seja, caiu para 80% a capacidade, né, daquela carga. Então, ela já não vai conseguir elevar 1000 quilos, né? Ela vai conseguir elevar 800 quilos aí com segurança, né? Então, eu já mudei a capacidade da minha cinta pelo simples fato de estar fazendo aí uma amarração diferente, um enforcamento, né? Eu estou utilizando a amarração em U, então eu estou dobrando a capacidade da minha cinta. Então, se é 1000 quilos, né, eu estou tendo 2000 quilos. Então, né, dependendo da carga, do peso dela, eu posso estar trabalhando de uma maneira mais segura, mais confortável, né? Então, sempre avaliar o acessório, né, a capacidade do meu acessório, seja ele aí uma cinta, né, um cabo de aço ou corrente, qual é a sua capacidade, está verificando isso lá através do manual do fabricante, né, está fazendo aí a consulta à segurança do trabalho, enfim, para ter a certeza dessa capacidade da carga e também está avaliando, né, o tipo de amarração que eu faço. Isso pode estar mudando a capacidade para mais ou para menos, né? Então, principalmente ficar atento quando cair para menos, né? Quando reduzir a capacidade dessa minha cinta, né? Isso pode acabar ocasionando um acidente. Então, é um ponto de atenção, né, que o operador precisa sempre estar verificando. Bom, eu tenho uma cinta aqui que é para 5 toneladas, 10 toneladas aqui, né? Porém, que maneira eu vou fazer essa amarração? Estou fazendo uma amarração tranquila, que eu estou mantendo 100% de capacidade dela, ou eu estou tendo uma perda aqui, né? É uma carga muito comprida, eu estou tendo que aumentar o distanciamento aí das pernas, né? Então, eu estou tendo uma perda, uma redução de capacidade. Até que ponto isso é seguro? Mais uma vez, né? Estou na dúvida, não tenho certeza. Segurança do trabalho, né? Meu encarregado, eu vou chamar outro operador, alguém que consiga me auxiliar nesse momento para que eu faça a operação, a amarração com segurança, né? Só vou elevar essa carga, movimentar a partir do momento que eu tenho toda a segurança possível, tanto da ponte rolante como dos acessórios e a amarração da carga, né? Então, sempre eu vou estar avaliando os riscos
antes de fazer a operação. Eu nunca posso simplesmente estar chegando, amarrando de qualquer forma, sem testar o equipamento, sem fazer checklist, sem verificar os acessórios e movimentar. Estou acostumado, sempre faço assim. Essa questão de autoconfiança, de achar que nunca acontece, que é assim mesmo, uma hora ou outra aí, por um descuido, por uma falha na segurança aí, por uma falta de preocupação, vai acabar ocasionando um acidente. E a gente sabe que quando a gente tem um acidente com ponte rolante, dificilmente vai ser algo pequeno aí, leve, Às vezes eu não vou ter uma vítima fatal, mas eu vou ter uma perda material muito grande, E às vezes eu vou ter uma vítima aí com uma lesão grave, incapacitante, E o que a gente nunca quer, que é vítima fatal. Porque é um equipamento grande, um equipamento robusto, que movimenta peças, materiais da mesma proporção. Então, qualquer tipo de incidente, acidente aí, com certeza a gente já vai ter um problema grande também, um problema com a mesma proporção. Então, eu preciso fazer essas garantias, seguir esse passo a passo aí para conseguir fazer a movimentação com segurança. Então, sempre atento, Por mais que eu tenha especificado ali a capacidade da minha cinta, eu preciso avaliar o tipo de amarração para saber se eu estou tendo um ganho, se eu estou mantendo a capacidade ou estou perdendo aí a capacidade de elevação, de carga daquela minha cinta, O simples fato de fazer uma amarração inadequada, eu já posso estar diminuindo a capacidade da minha carga e colocando a operação em risco, Então, sempre atento a esse ponto aí. Tem que confiar no equipamento, tem que verificar a sua capacidade de carga aí do seu acessório, porém, o tipo de amarração pode estar definindo o sucesso ou não da minha atividade. Então, sempre atentos aí a esse ponto também. Outro fator que a gente precisa estar avaliando aí relacionado ao cabo de aço, quando eu faço a montagem dele aí com o clips, ele possui olhares em suas extremidades, podem ser formados, os laços podem ser formados por clipes, Então, na preparação desse estropo com clipes, deve-se observar a posição de montagem correta desses clipes. Então, a gente está vendo na imagem aí, a forma correta e a forma errada de se fazer. Então, a gente tem no primeiro exemplo ali todos virados para baixo, no segundo um para baixo, um para cima, outro para baixo. Ou seja, cada um virado para um lado, as duas formas erradas aí. Eu posso ter o rompimento, eu posso ter, esse cabo pode correr ali, porque ele não está utilizando o clips da maneira correta, A mais correta é o terceiro exemplo ali, onde eu consigo fixar todos, com a parte de aperto virado para baixo, ou seja, eu estou garantindo uma maior eficiência aí, desse cabo, evitando o seu corrimento, evitando aí, a sua ruptura, Então, também é um item que eu preciso fazer uma observação ali, e se for o caso, tá acionando a equipe de manutenção ali para estar fazendo essa inspeção, para estar verificando se esse clipe está colocado da maneira correta, se foi feito o aperto de maneira correta, se não corre o risco disso escapar no momento que eu fizer a elevação da minha carga, que eu estou utilizando ele como um acessório, Então, às vezes, aparentemente vai estar tudo bem, tudo tranquilo ali, porque ele está no chão, porque eu estou pegando ele na minha mão, ele não está sofrendo nenhum tipo de pressão, Mas a partir do momento que eu estou tensionando ele, que eu estou colocando pressão, ou seja, isso vai ocorrer no momento da elevação da minha carga, da movimentação. Se não tiver bem feito essa amarração, esse travamento desse laço do cabo de aço, isso pode sim estar ocasionando aí o corrimento desse cabo, o rompimento dele, e isso vai provocar um acidente.
Então eu preciso, né, ter essa verificação, e nesses casos é ideal, né, que eu acione aí, que eu tenha o suporte da equipe de manutenção para estar fazendo essa verificação, né? Se for o caso, mais uma vez, chamo também a segurança do trabalho para estar avaliando aí, para estar verificando, né, se estão nas posições corretas, né? Mais uma vez eu faço um teste, então fiz, né, o laço lá com o cabo de aço, fiz a amarração da carga, levanto um pouquinho aí numa altura segura para verificar, né, para sentir, né, esse cabo tensionado, esse cabo pressionado, se ele está seguro ali, se eu não estou esforçando muito um dos lados, né, para que eu consiga fazer essa movimentação com segurança. Então, também é um ponto de atenção que eu preciso estar sempre verificando, mais uma vez, antes, né, de fazer a movimentação da minha carga, né. Sempre o equipamento, os acessórios, eu faço essa avaliação antes da movimentação. Isso é que vai garantir a minha segurança, o meu sucesso na operação, né? A gente tem os ganchos aí também, né? Não menos importantes, né? Então, eles são utilizados aí para a gente acoplar os olhares dos estropos, as cintas ou as correntes para elevação da carga. Então, a gente tem diversos tamanhos aí, diversos tipos, né, de ganchos, né, que é através deles que a gente vai fazer a ligação entre o equipamento, né, entre a ponte rolante e os acessórios de elevação, né? É ele que faz esse elo de ligação aí entre acessórios de elevação, entre cabo de aço, cinta e corrente, e propriamente a talha, né, a ponte rolante. Então, é extremamente importante a gente sempre estar verificando também, antes do início da operação, a sua travinha de segurança ali, como a gente falou já anteriormente, né, é um acessório, um componente de segurança que ele normalmente é um pouco mais frágil, e por eu sempre estar utilizando ele, abrindo e fechando para estar colocando os acessórios ali, a cinta, a corrente, o cabo de aço, ele pode com o tempo aí, ou com o mau uso, né, estar danificando. Então ele pode ficar com uma folga, né, uma folga aí que já é suficiente para escapar esse meu acessório de amarração. Ele pode realmente não estar funcionando, ele está solto ali, né, sem fazer o travamento, né, ou simplesmente ele pode deixar de existir por algum motivo, né, por ser retirado, quebrou e eu não coloquei de volta. Então eu não posso estar fazendo a operação, né, sem essa trava de segurança. Eu preciso garantir, né, que isso esteja em boas condições de uso. E no momento de fazer a colocação desse acessório, né, da minha cinta, do meu cabo de aço, né, ou da minha corrente, né, nesse gancho, né, sempre está posicionando, né, na forma vertical, deixando esse gancho em pé, né, em relação à minha carga, e aí colocar esse acessório de uma forma que ele fique centralizado ali, que ele fique sentado ali, digamos assim, né, nesse gancho. Nunca colocar muito lá na ponta do gancho, né, muito ali na frente, né, e nem também muito lá atrás, né, que esse gancho vai ficar oscilando ali, ele pode estar ficando na horizontal, pode ficar na diagonal, e isso pode provocar, a abertura acidental dessa trava, né. Então, dependendo da forma que eu colocar esse acessório, ele pode forçar essa trava de segurança e ela acabar abrindo, é o que vai provocar aí a queda da minha carga, né? Então sempre está verificando a condição do meu gancho. O gancho em si sempre vai ser um acessório mais robusto aí, ele tem uma durabilidade maior, ele é mais difícil de ser danificado, porém, né, o seu acessório ali de travamento, né, a sua travinha de segurança é um pouco mais sensível. Então eu preciso dar uma atenção maior nessa travinha, né, mas sem esquecer também propriamente do gancho, né, da forma que ele está conectado ali na minha talha, né, se ele não está torcendo, girando ali, que vai prejudicar os cabos de aço,
né? Se não tem algum amassamento também, né? De que forma eu consigo fazer essa operação com segurança. Então é importante avaliar nos ganchos sempre a trava de segurança, né? E a forma correta de fazer o posicionamento ali do meu acessório, da minha cinta, corrente ou cabo de aço, né, de maneira adequada, né, nesse gancho, né, fazer esse posicionamento de uma forma segura, né. A gente vai ter aí também, né, as manilhas, que também servem como um acessório aí, destinado a acoplar os olhares dos estropos, né, cintas ou correntes para a elevação da carga. Então também é mais um acessório utilizado aí, né, para fazer esse elo, né, de ligação, né, entre equipamento e carga, né. Ele vai nos auxiliar a fazer a elevação. Da mesma forma, está verificando sempre a sua trava de segurança existente ali, né? Não posso esquecer de colocar o pininho, a travinha de segurança nessa manilha, e também sempre verificar o posicionamento correto, né, do meu acessório de elevação ali, da minha cinta, cabo de aço e corrente, né? Então também é um equipamento mais robusto, né? Que ele tem uma durabilidade maior também, mais difícil de ser danificado, né? Mas também não posso deixar de estar observando, né? De fazer um bom uso desse equipamento, estar armazenando no local adequado, evitar aí ficar batendo ele, né, um contra o outro, batendo na estrutura, em outras partes, né, que também pode ter um amassamento aí, pode ter a quebra dessa trava de segurança, e aí, né, vai deixar a minha operação mais insegura. Então também é um item que precisa ser periodicamente aí observado, né, assim como todos os outros acessórios, né. A gente tem mais um acessório chegando para vocês aí, né, que é o anel, né, também, né, destinado a interligar as correntes formando uma aranha, né. Então esse anel a gente vai estar utilizando no tipo de amarração aranha que a gente vai estar vendo posteriormente aí. Também mais um item, mais um acessório utilizado aí para fazer essa movimentação, para fazer esse elo de ligação aí, né, na amarração da carga com propriamente o equipamento, com a ponte rolante, né. Também é um item observado, ele é menor, então é um equipamento que é fácil de se perder, de se extraviar, de se danificar também, deixar ficar caindo no chão, jogando outras coisas em cima, né? Isso pode provocar um amassamento aí, uma rachadura desse equipamento que vai me prejudicar no momento de fazer a movimentação da minha carga, né? Então também sempre está verificando aí, né? Porque é um equipamento que vai sofrer muita pressão, né? No momento que eu estou fazendo a elevação da minha carga ali, a movimentação dela, né? Ele vai estar tensionando ali os cabos de aço, a corrente, as cintas, né? Então ele vai estar sendo tensionado, né? Utilizado no modo aranha. Então ele vai estar sendo pressionado, tensionado de todos os ângulos ali, né? De 4 maneiras diferentes, de 4 posições diferentes ali. Então é um equipamento resistente, né? Mas que também vai ter o seu tempo de vida útil aí, e também eu preciso estar cuidando para que ele faça a sua função aí, minimizando o risco de um acidente, de um incidente. Então, todos os acessórios, por menor ou maior que seja, né, quanto maior ou menor o seu uso também, não importa, né, eu preciso sempre estar verificando, né, sempre dar importância devida para todos os acessórios, né? Evitar, esse aqui é mais tranquilo, esse aqui não tem problema, ele não quebra, é um ferro, enfim, não importa. A gente sempre precisa fazer a avaliação de todos esses acessórios, né? Outra avaliação importante
que a gente precisa fazer é da nossa corda, né, que a gente vai estar utilizando lá como cabo guia. Então, verificar primeiro as condições dessa corda, né, se ela não está também desgastada, se ela não tem aí um possível rompimento, né, se ela não tem a probabilidade de provocar um acidente, né? E sempre também esse cabo guia, né? Essa corda utilizada como um cabo guia, né? Ela vai ser amarrada na minha carga e ela precisa ter um comprimento suficiente aí para garantir uma posição segura para o meu ajudante. Então ela tem que ser, esse comprimento desse cabo guia precisa ser maior do que a altura que eu vou elevar a minha carga. Então preciso sempre fazer com que o meu ajudante ali consiga se colocar numa posição segura, né? Uma posição lateral a essa carga aí, que ele não fique muito próximo ou principalmente embaixo dessa carga. Então sempre verificar as condições dessa corda que vai servir como cabo guia, né, possíveis desgastes aí, possíveis pontos onde possa ocorrer um rompimento, né, e principalmente aí também está avaliando o comprimento dessa corda, porque a gente sabe que é normativo, a NR11 ela impede que exista atividade sobreposta, ou seja, que eu tenho pessoas, máquinas, equipamentos embaixo daquela carga que eu estou fazendo a movimentação, seja parada ali fazendo uma atividade ou apenas de passagem, eu não posso ter essa interação. Então esse meu ajudante que vai estar ali utilizando o cabo guia para evitar o giro dessa carga, né, para estar posicionando melhor ela ali enquanto ela estiver suspensa, né, ele precisa se manter numa posição segura. Para que isso ocorra, ele precisa ter o comprimento ideal dessa corda, né? Para que ele fique posicionado de uma maneira mais distante, de uma forma mais segura, evitando a proximidade, né? Ou principalmente ficar embaixo dessa carga. É extremamente importante o uso aí, né, desse cabo guia, né? Porque no momento que eu tenho a carga suspensa, elevada lá, né, sem esse cabo guia, ela pode estar girando, ela pode estar fazendo um movimento aí inadequado. Isso vai fazer com que essa peça, esse material que está sendo movimentado, essa minha carga, possa estar batendo contra a estrutura do local, contra outros equipamentos, enfim, e aí pode estar danificando tanto essa estrutura como propriamente o equipamento, né? A minha talha ali, ela pode sofrer algum tipo de pressão, de tensão a mais do que o necessário e provocar o rompimento, a queda dessa talha do carro, enfim, provocar um acidente de maior proporção. Então eu preciso da utilização desse ajudante para fazer esse controle aí, né, através do cabo guia, mas ele precisa fazer isso de uma forma segura também. Então é o próprio ajudante que vai fazer essa amarração na carga, né, e está fazendo a verificação desse comprimento aí dessa corda, porém, né, é responsabilidade do operador, como a gente já falou lá atrás, né, toda a operação e o que está envolvido direta e indiretamente com a atividade. Então, se o operador está verificando que não tem a distância segura para o ajudante fazer o uso, né, desse cabo guia, dessa corda guia, então ele também não inicia a operação. Se essa corda, esse cabo guia não tem condições de segurança, ele também não inicia, tem que providenciar a troca aí para poder fazer a atividade com segurança. Então muitas funções, muitas atividades aí, né, quem vai fazer é o ajudante. Essa questão da amarração da carga, do cabo guia, a gente vai ter o sinaleiro também, que vai estar auxiliando, né, o operador, né, mas a responsabilidade maior de garantir essa segurança, de garantir que os procedimentos estão sendo feitos, né, isso é por parte do próprio operador.
né? Por mais que é um ajudante, é o sinaleiro que está desenvolvendo algumas atividades, é o operador que precisa fazer essa verificação, né? Ele precisa se certificar que está sendo feito da maneira correta, que o ajudante amarrou a carga da maneira correta, que a corda do cabo guia tem o comprimento suficiente, que essa comunicação com o sinaleiro, se for necessária, que seja um sinaleiro que tenha o treinamento, que conhece os procedimentos, tudo isso para a gente estar fechando o ciclo ali, né, da operação com segurança, né? Então, o ajudante ou os ajudantes vão estar fazendo algumas atividades e eu vou ter o operador ali que tem o treinamento, o conhecimento técnico da operação para estar verificando, né, para estar garantindo essa operação de uma maneira aí mais segura.